Pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Marcos. Pessoal, vamos lá. Vou aqui apenas fazer aqui uma leitura da prova, certo? Não vou ler tudo, mas eu vou explicar questão por questão o que é que vocês devem fazer, certo? Caso tenha alguma dúvida, aí vocês podem falar comigo no privado que eu respondo com o maior prazer, certo? Vamos lá. Você vai ter a imagem, né, da bandeira dos Estados Unidos. Vai ter a tradução embaixo, ó, né? Nós decidimos que essas mortes não terão sido em vão. Lembrem o dia 7 de dezembro. Vamos lá. O cartaz faz alusão a um episódio que marcou o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Que episódio foi esse? Vamos lá, pessoal. Ó, descreva duas características da participação norte-americana no conflito mundial. O que é que você vai falar na primeira questão, pessoal? O que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, certo? Quais foram aí, ou qual foi, né, o principal fator que moveu os Estados Unidos a entrar na guerra? Ok? Isso daí é bem fácil, né? Eu até passei um filme para vocês e tudo mais. E aí você vai descrever duas características da participação norte-americana no conflito mundial, certo, professor? Vamos lá. Deixa eu explicar melhor para vocês. Para quem não tá lembrado, eu passei um filme, né, que desencadeou justamente o que? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, certo? Você vai botar esse nome. Ah, professor, mas não sei escrever em inglês. Escreva da forma que você sabe que eu vou conseguir entender, certo? Se eu ver lá que tem alguma coisa a ver com o assunto, e aí eu vou aceitar a sua resposta, certo? E aí eu quero só que você fale isso. Não precisa descrever duas características não, certo? Só fale o que motivou os Estados Unidos a entrar na guerra, tá bom? Vamos lá, segunda questão. Vamos lá. Na segunda questão, você vai ter aí a fala de um secretário, né? Ó, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirma que o mundo não deve esquecer, negar ou minimizar o Holocausto. Devemos manter-nos sempre em alerta e temos de fazer mais, muito mais, para promover a igualdade e as liberdades fundamentais. Explique o significado da fala do secretário-geral da ONU, apresentado no enunciado. Interpretação de texto. O que é que o secretário quis dizer no texto descrito acima? Apenas isso. Isso aqui é mais uma... Claro, tem que ter uma relação com o texto, mas é algo mais pessoal. O que você achou da frase? O que ele quis dizer da frase? Certo? É uma interpretação que você deve dar ao texto. Ok, vamos lá. Ó. Leia o texto 3, esse texto, né, perdão. Aí você vai ler aí: os avanços democráticos presentes na Constituição de 34 foram aplicadas à eleição para presidente no mesmo ano. Vamos lá. Lembrem, em 1934 foi promulgada uma Constituição que ampliava os direitos femininos, dos indígenas, dos negros e vários outros tipos de minorias, vamos colocar assim, minorias entre aspas, certo? Vamos lá. Então você vê que é uma Constituição bastante democrática. A Constituição ela era democrática, porém em 34, né, era para ter tido uma eleição, certo? Essa eleição ela ocorreu. Será que essa eleição foi feita de uma forma democrática ou de uma forma autoritária? O que foi que aconteceu nessa eleição de 34 para ela ser autoritária ou para ela ser democrática? Você vai apenas explicar isso, ok? Você vai ler o texto na quarta e você vai descrever o motivo que levou os Estados Unidos e Cuba a romperem relações diplomáticas em 1962. Está no texto. É só dar uma lidazinha no texto que você consegue observar.
qual foi a consequência do processo de descolonização da África e da Ásia? Lembra lá que eu falei no último vídeo para vocês. O que foi a descolonização, professor? A África e a Ásia estavam sob a posse de vários países. Inclusive eu passei para vocês lá a série do Vietnã, né? Que estava sob posse dos franceses, por exemplo. A China, por um curto período, ficou de posse, por exemplo, dos portugueses. Então você observa que tanto a África como a Ásia estavam sob domínio europeu. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Você vai ter aí uma frase, e eu quero só que vocês falem. Vamos lá. Professor, quando é que a África começou a ser descolonizada? Após a Segunda Guerra Mundial. Os países europeus precisavam de dinheiro para poder reconstruir os seus países. Não tinham mais como manter as colônias africanas. E aí, além desse enfraquecimento, vários movimentos negros nos países começavam a ceder o poder e começavam a lutar por sua independência. Eu só quero saber aqui, no caso a prova só está pedindo para você as consequências do processo de descolonização, certo? Quais eram as consequências? Ok? Vamos lá. Sexta questão. Outro texto, né? E você vai ler direitinho, com calma. Vamos lá. De acordo com um trecho que ilustra a Europa às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha instituiu os campos de concentração e perseguição aos judeus após a eclosão da guerra. B. Hitler tornou público seu interesse pelo domínio da Polônia, disseminando seu ódio através da imprensa alemã. C. A invasão da Etiópia e a Guerra Civil Espanhola são desconsideradas como fatores responsáveis pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, galera. Aqui, certo? É como se o texto estivesse falando o seguinte. Como é a pergunta, né? Quando foi que eclodiu a Segunda Guerra Mundial? Certo? Quais motivos levaram a essa eclosão da Segunda Guerra Mundial? Então você vai perceber aí que nós temos um fator predominante, né? Quando foi que falaram? Agora começou a Segunda Guerra Mundial. Teve um acontecimento lá em 1º de setembro, certo? A Alemanha invadiu algum país. Que país foi esse, né? Então nos itens você vai ter aí essa invasão. Então que você vê uma invasão é o item correto, certo? A Polônia demonstrou uma completa despreocupação com a eventual invasão alemã em seu território, fato que realmente não veio a se concretizar. Então, será que a Polônia não foi invadida pela Alemanha? O domínio da Polônia foi desconsiderado nos planos iniciais da invasão nazista, sendo precipitada pela postura do parlamento polonês diante das exigências de não invasão de Hitler. Tá na cara, né? Essa questão aí tá bem na cara mesmo. Vamos lá. Leia com atenção o texto a seguir. E você vai ler um texto. O excerto, né? O excerto faz referência a um famoso documento da Era Vargas, conhecida como... Vamos lá, galera. Plano Cohen, Carta Testamento, Ministério dos Mineiros, Consolidação das Leis Trabalhistas e Carta de Lavoro, certo? Então você vai dar uma olhadinha aí e você vai ver qual é a correta, certo? O Pacto Coexistência Pacífica foi criado em um contexto de bipolarização da política internacional. Qual o grande marco desse acordo, certo? Vamos lá. Oitava, né? A visita feita pelo presidente dos Estados Unidos à ilha de Cuba, em 59. O sucesso da Revolução Socialista na China. A visita de Khrushchev, sucessor de Stalin, aos Estados Unidos. Os ataques feitos à União Soviética e a ascensão de Gorbachev, certo?
E aí até a gente comentou também na live sobre isso. Nona questão. Este fragmento pertence à declaração produzida pelo 5º Congresso Pan-Africano, reunido em 45, e expressa uma reação. Vamos lá. O pan-africanismo é uma reação contra o quê? Certo? O expansionismo norte-americano, que afetava a política e a economia das nações africanas. B. Modelo capitalista liberal que havia se consolidado na Europa durante o século XIX. C. Neocolonialismo europeu que havia se consolidado no continente africano no século XIX. Processo de descolonização do continente africano durante o século XX. Ou ataques feitos pela antiga União Soviética ao bloco pan-africanismo. Certo? Leia também o texto que vai estar aí no texto a resposta, certo? 10ª. Kwame Nkrumah foi um líder político africano, um dos fundadores do pan-africanismo. Foi primeiro-ministro e presidente de Gana. As palavras por ele pronunciadas se inserem no contexto de descolonização da África. Nesse contexto, a mesma coisa, pessoal. Texto, você vai ler, interpretar e aí você vai conseguir responder os itens. Ok? Eu acho que a prova no total não está tão difícil. Creio que a grande maioria vai conseguir responder pelo menos 90% da prova sem nenhum problema. Certo? A prova de arte está mais fácil ainda. Mas mesmo assim eu vou dar uma lida aqui por cima para que vocês tirem as dúvidas caso ainda tenham. Leia o texto a seguir. E aí você vai ter um texto, né? Parece mais um poema. E você vai definir o que foi o dadaísmo, certo? Dadaísmo foi isso. A gente definiu bem direitinho na nossa aula de arte, né? Online. E você pode dar um exemplo de obra de arte, ok? Era muito comum quem? Até o maior expoente seja quem? Marcelo Duchamp, né? Até nós falamos também na aula como era o tipo de arte dele, como é que ele fazia e tudo. Facílimo. Segunda, analise a pintura do artista Salvador Dalí. Identifique e explique os elementos da estética e da temática surrealista que podem ser observados nessa obra. E aí você vai ver, né? A palavra surrealista já lhe remete a algo, né? Nós falamos muito bem na aula. E aí você vai olhar para a imagem e você vai falar o que você vê na imagem que lhe remete a essa sua definição, certo? Olha, professor, eu vejo isso que se remete muito ao surrealismo, isso tem muito a ver, essa daqui na imagem é uma característica do surrealismo, e aí você vai falando, tá bom? Escrevendo, na verdade, né? Terceira, você vai falar sobre o suprematismo, né? De Kazimir Malevich. E aí, como você já sabe, suprematismo vem do nome supremo, que tinha muita coisa a ver, por exemplo, com o cubismo. Mas, lembrando, pessoal, o suprematismo era uma forma de arte que ela era abstrata, não tinha nada a ver, né, com algo real, certo? Mas vamos lá. Buscava de novo o realismo por meio das formas puras, de maneira mais rigorosa que o cubismo. B. Crítica ao conceito de arte tradicional, associando-se à anti-arte dadaísta. B. Forma de arte gráfica industrial. D. Modo de representação simbólico. E representação do mundo tal como é, certo? Aqui você vai ter uma característica bem peculiar dela que você vai conseguir identificar, certo? E a quarta, nesses cartazes podemos reconhecer características tanto da produção de Bauhaus quanto da influência dos movimentos construtivismo e de estilo da escola. São elas. E aí você vai ter algumas características que eu falei também, certo? Na nossa live, né? Associação com o universo dos sonhos. Qual é o tipo de arte que se
faz uma relação com o mundo dos sonhos? É o surrealismo, não é Bauhaus, certo? Composição com elementos geométricos e uso de cores primárias. C. Construções complexas e um distanciamento da realidade cotidiana. D. Predomínio de formas figurativas. Ou E. Trabalho manufaturado e uso de matérias nobres. E aí você vai marcar a opção correta, certo? Eu acho que a de A está muito fácil. Não tem o que você errar, certo? Então, galera, é isso. Espero que vocês consigam fazer a prova certinho. Boa prova e até a próxima.